Olá, tudo bem? Eu sou o Bispo Rueda e essa é a jornada de Gênesis ao Apocalipse. Estamos lendo a palavra de Deus durante 15 minutos por dia até completar toda a Bíblia. Fica conosco, participe desse desafio. Você tem aqui embaixo, um link que te leva direto para a nossa playlist, onde tem todos os capítulos da Bíblia lidos diariamente. Fica com a gente. Quero fazer aqui um pedido a você, para que você dê um like nesse vídeo, se isso fizer sentido para você, a leitura da palavra, me ajuda aí impulsionando o nosso canal, dando um like e se inscrevendo. Deus abençoe ricamente. Vamos lá. Esse é o episódio de número 24 e nós vamos ler a partir de Êxodo capítulo 35, começando então. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia lhes será santo. O sábado, do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acenda fogo em nenhuma das suas moradas no dia do sábado. Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo. Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel. Vamos voltar. Versículo 5. Separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engastes, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vigas superiores e as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus cabos, o propiciatório e o véu do cortinado, e a mesa dos seus cabos, todos os seus utensílios e os pães da preposição, o candelabro da iluminação, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para iluminação, o altar do incenso e os seus cabos, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta da entrada do tabernáculo, o altar para o holocausto e sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, cortinado da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do seu ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote, Arão e as vestes dos seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todos os que tinham pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingida, de vermelho e peles de animais marinhos, trouxeram isso também. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze trazia isso como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, para toda a obra do serviço a trazia também. Todas as mulheres hábeis traziam o que por sua própria mão tinham fiado: pano de azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os chefes traziam pedras de ônix, pedras de engaste, pedra da estola sacerdotal, e para o peitoral as especiarias, o azeite para iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar com ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhes dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele quanto a Oaliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan,
Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em pano de azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, todo tipo de trabalhador e de trabalho a elaborar desenhos. Êxodo 36. Assim trabalharam Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência, para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir e fazer a obra. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então todos os homens sábios que ocupavam em toda a obra do santuário deixaram o que faziam e vieram, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra do Senhor, que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou, e a ordem foi proclamada no arraial. Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para as ofertas do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. E assim todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido de pano azul, púrpura e carmesim com querubins, de obra de artista fizeram. O comprimento de cada cortina era de 12,5 metros, e a largura era de 1,80 m. Todas as cortinas tinham a mesma medida. 5 cortinas eram ligadas umas às outras, e as outras 5 também eram ligadas umas às outras. Fizeram laçadas de pano azul de borda de cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e fizeram o mesmo com a borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina, da extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro com as quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda para o tabernáculo, fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 13,30 metros, e a largura de cada um de 1,80 m, e as 11 cortinas tinham a mesma medida. Juntaram 5 cortinas entre si, de igual modo as 6 restantes. Fizeram 50 laçadas na borda da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e 50 laçadas na borda da cortina, que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser todo. Fizeram também as peles de carneiros tingidas de vermelho, e uma cobertura para a tenda de outro lado. A outra cobertura de pele finas. Fizeram também de madeira de acácia de tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 4,5 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes para que pudesse unir uma tábua a outra, e assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, colocaram 20 delas para o lado sul, e fizeram também 40 bases de prata, debaixo de 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas de outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para o canto do tabernáculo, que da parte superior e da parte posterior, as quais, por baixo, estavam separadas, mas em cima se ajuntavam à primeira argola, e assim fez com as 2 tábuas dos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas e de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo do lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passava pelo meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revestiram de ouro as tábuas e o ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passaram as travessas, que também foram revestidas de ouro. Fizeram também um véu de pano de azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Fizeram com querubins, obra de artista. Penduraram esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda de um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. E as suas 5 colunas, os seus colchetes, revestiram de ouro, e as suas cabeças e as suas molduras, mas as suas 5 bases eram de bronze. Êxodo 37. Bezalel fez também a arca de madeira de acácia,
de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e pôs um remate de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e fixou-as em 4 cantos da arca. Suas argolas num saco, num lado de suas argolas e outro lado. Também cabos grossos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas dos lados da arca para que ela pudesse ser carregada por meio deles. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro das extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com propiciatório fez os querubins das partes e extremidades dele. Os querubins estendiam asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia, tinha o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 centímetros e a altura de 66 centímetros. Revestiu-se de ouro puro e pôs um arremate de ouro ao redor. Também lhe fez uma borda ao redor, da largura de 4 dedos, e pôs um remate de ouro na borda. Também fez 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos que estavam nos 4 pés da mesa. Perto da borda estavam as argolas como lugares para os cabos para carregar a mesa. Fez os cabos de madeira de acácia e revestiu-os de ouro para que a mesa pudesse ser carregada por meio deles. Também fez de ouro puro os utensílios que deviam estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças em que seriam oferecidas as libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez o seu pedestal, a sua haste e os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores. Formaram com ele uma só peça. 6 hastes saíram dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 de outro. Numa haste havia 3 cálices, com o formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E na outra haste havia 3 cálices com o formato de amêndoa, uma maçaneta e uma flor. E assim eram 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com o formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. E havia uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele. E ainda uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele. E ainda mais uma maçaneta sobre outras hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formavam uma só peça com o mesmo. Tudo era de uma só peça. Obra batida de ouro puro. Fez também as 7 lâmpadas do candelabro, e as suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores eram de ouro puro, com 34 quilos de ouro puro, e se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Fez de madeira de acácia o altar de incenso, era quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura, e a altura era de 90 centímetros. Os chifres formavam uma só peça com ele. Revestiu-os de ouro puro, a parte superior, as partes ao redor e os chifres. Pôs também um remate de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro e colocou-as debaixo do arremate, de ambos os lados. Por essas argolas foram passadas os cabos para que se pudesse levar ao altar. Fez esses cabos de madeira de acácia revestindo-os de ouro. E fez também o óleo sagrado para unção, e um incenso aromático puro, segundo a arte do perfumista. Amém? Até aí, vamos parar por aqui, Êxodo 37, amanhã tem mais. Continue comigo na jornada de Gênesis ao Apocalipse, já deixa o seu like aqui e entre no meu canal inscrevendo-se. Agora, aqui nesse sinete, você ativa as notificações, tá bom? Deus abençoe ricamente, um dia de vitória para você.